Olá, ouvintes! Antes de iniciarmos o nosso episódio, precisamos dar um comunicado. Se você checou o nosso feed essa semana, viu que nós deixamos um aviso sobre o fim do nosso projeto Setembro Universitário. Por motivos de força maior, encerramos o projeto, mas os 2 episódios sobre o tema estão disponíveis para você ouvir quando quiser. Por isso, gente, é muito importante que vocês nos sigam, né, no Instagram, para que sempre fique ligadinho aí nas novidades. E assim, nós agradecemos muito a participação das nossas amigas e convidados nesse projeto. Ele foi realmente, assim, um projeto lindo. E em breve elas vão voltar assim, tá? Para o Transite. Claro, trazendo outros conteúdos, outros assuntos conosco. Então, agora vem transitar com a gente. Oi, eu sou a Alane. Oi, eu sou Milena. Oi, eu sou Yasmin. E nas quartas-feiras nós transitamos. O tema do episódio de hoje é: você mudaria o seu passado? Vamos transitar sobre isso? Nossa, eu amei esse tema. Me digam vocês mudariam o passado de vocês? Em outras épocas, eu mudaria sim. Se pudesse, eu voltaria e faria tudo diferente. Mas com a Sério? maturidade, eu entendi que tudo que aconteceu na minha vida, as minhas escolhas, o que para mim, de certa forma, deu errado, até o que deu errado me trouxe até aqui. Então, gratiluz. Tem sempre essa coisa, né? Tipo, o que eu fiz, tudo que deu certo, tudo que deu errado me trouxe até aqui. Então, se você muda algo, consequentemente você vai mudar quem você é hoje, né? Mas assim, eu não sei se por exemplo, sei lá, acontecesse comigo essas coisas que acontecem em filme, que você faz um desejo e aí você acorda com 15 anos de idade. Eu não sei se eu, com a maturidade que eu tenho hoje, eu conseguiria voltar e fazer exatamente as mesmas coisas, cometer exatamente os mesmos erros, ser feita de trouxa exatamente da mesma forma. É um triplex na cabeça, né? Então a gente vai encerrar aqui. Nós vamos na próxima quarta com as respostas. Mas e para você, Yasmin? Nos fale um pouco, você voltaria? Não? Como é? Você, se pudesse, voltaria lá atrás para consertar alguma coisa? Ou você tem esse mesmo pensamento em relação a não, tudo que houve me trouxe até aqui? Qual o seu pensamento sobre esta temática tão polêmica? Não, realmente é como vocês estão falando, né? Então, se eu voltasse, caso eu desejasse, voltasse lá atrás e mudasse, nem se fosse uma pontinha, né, dessa história, talvez a gente não estaria aqui hoje, né? São tantas escolhas, tantas coisas que acontecem, né, na vida do ser humano, que realmente, tipo, você, às vezes, uma única escolha pode trazer totalmente outro sentido de vida, né? Eu acho que algumas coisas eu realmente, como Milena falou, né? Não longe do que Milena também falou, de tipo, com a maturidade, né, que a gente vai tendo a cada dia, a consciência também de algumas coisas, até mesmo o conhecimento, a aprendizagem que a gente vai tendo durante. Porque hoje você já tem uma consciência diferente do seu eu passado, né? Eu não sei. Eu acho que sim, eu mudaria. Assim, é porque eu não sei se essa mudança que eu vou falar, tipo, eu teria tanto poder, assim, de escolha, sabe? Tipo, eu queria muito que meus pais tivessem que eu fui adquirir mesmo ali, bem perto antes de entrar na faculdade. No terceiro ano por aí, sabe? No finalzinho. Mas eu queria ter tido isso mais cedo. Excepcional. Eu acho que seria a única coisa que eu, se caso eu conseguisse, né? Tipo, adicionaria assim, sabe? Mudaria. Porque eu tive um contato muito tardio em relação à leitura. Hoje eu sinto que se eu tivesse tido mais cedo, teria mudado muito a minha vida, sabe? Em questão de consciência, tipo, ter tido algumas questões de consciência mais cedo. Vocês estão entendendo? É essa coisa, tipo, se você voltar e se você, sei lá, se você introduz essa questão, tipo, dos livros, querendo ou não, hoje em dia talvez você fosse uma pessoa diferente. Sim, exatamente.
Isso é que é o X da questão, né? Tipo, será que realmente se tivesse mudado isso, a gente teria, tipo, estaria em outro nível de consciência? Não, mas sim, né? Com certeza sim. Porque isso abriria, querendo ou não, a mente mais cedo para algumas questões. Depois que eu conheci mesmo o mundo literário e tal, eu fiquei, cara, por que os pais não dão isso, sabe, às crianças? Porque é maravilhoso, sabe? Então, eu não buscava tanto essas outras opções. E aí, depois que eu tive o primeiro contato, eu fiquei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Então, realmente, de fato, né? Se mudasse isso, talvez hoje seria essa pessoa. Teria outro nível de consciência. Esse seria o único aspecto do teu passado que tu mudaria? Sim. O resto Ela eu está em paz vejo consigo muito. mesmo. Eu acho, pô, eu já bati muita cabeça com muitas coisas que aconteceram no passado e que hoje, pra mim, não faz sentido nenhum eu ficar, sabe? O famoso ditado remoer, né? Você ficar sempre ali, ali, ali. Então, eu penso hoje no sentido de o que eu acrescentaria que me trouxesse uma consciência melhor para o meu de hoje, entendeu? E realmente seria a questão literária, com toda certeza. Eu remoí muito na minha cabeça. Eu vivi praticamente esses meus 30 anos fazendo escolhas e coisas nas quais eu me arrependi, que eu sempre falava, se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente, escolhas na minha vida. Então, assim, hoje eu sou cristã, então a minha fé é o que me movimenta. E o que realmente me traz conforto em relação a isso, o que me fez realmente estar em paz, entendendo o meu hoje e sendo grata por tudo que me ocorreu, até pelas dores, é entender que Deus ele não erra. Na minha concepção e dentro, vocês sabem que a minha religião ela me movimenta, a minha crença em Deus ela é muito forte. Então eu tenho muito isso comigo. Nada que acontece na própria palavra de Deus diz, na palavra fala que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Todas as vezes que eu me perturbei por conta do meu passado e eu chorei, eu fui lá, por que Deus o Senhor não me mostrou, não me avisou? Para que eu não tivesse passado por isso, não tivesse feito essa escolha, não tivesse sofrido tanto. Hoje eu consigo entender que tudo foi permissão de Deus, até aquelas coisas que para mim deram errado, porque como eu acabei de dizer, né? E fica até contraditório, mas se eu tenho esse pensamento de que Deus não erra, até aquilo que para mim, muitas vezes eu posso olhar e dizer, poxa vida, eu fracassei aqui. Não foi fracasso, foi livramento, foi bênção também. Então é dessa forma que eu faço as pazes com o meu passado hoje. Mas isso demorou muito tempo para me conseguir ter essa consciência, né? Acho que todo mundo tem o seu tempo de maturidade, de realmente compreender as coisas. E tem Uhum. suas crenças também. É verdade. E como foi que você fez, menina? Pazes com o passado. Eu adorei, tá, Lani? Essa frase. As pazes com o passado. Eu acho que não é a questão de fazer as pazes com o passado, mas de entender que o de bom e o de ruim tinha que acontecer. Mas é isso que eu falei. Eu não sei se eu conseguiria voltar no tempo e permitir que algumas coisas acontecessem novamente, algumas coisas muito fortes, muito traumáticas acontecessem novamente. Eu não conseguiria ter os mesmos comportamentos. E eu acho que é nesse quesito, né? Mas assim, é isso, o passado tá lá, não tem como mudar, ele existe. Acho que não é questão de fazer as pazes com ele, eu nunca briguei com ele. Mas é mais no sentido de entender que foi, que aconteceu, é daqui pra frente agora. Às vezes a gente se prende muito também nisso, né? De ficar olhando pra trás, de ficar pensando no e se. Ah, se eu tivesse feito isso, e se tivesse acontecido de tal forma, e se não sei. E o e se não existe. Ele simplesmente não existe. Ele existe dentro da sua cabeça, ali na sua ansiedade. Mas ele não existe. Porque a gente não tem nenhum mecanismo hoje que nos permita voltar no tempo, né? Se tem alguém aí que volta no tempo, conta pra gente como é. Já queria voltar também. Mas a gente não tem como fazer esse processo de voltar, né? Que nem a série da Maísa, o livro o livro da Bruna. Não tem como. Então, Eu amei.
que ela simplesmente concluiu o episódio e agora a gente fica sem falar nada. Não Ah, tem minha como, filha. é isso. Agora, lidar com o presente, lide com o presente. Lide, olhe para o seu passado, veja tudo que aconteceu. Tudo bem ficar triste, se arrepender de algumas coisas, entender que cometeu erros ou, né, entender que poderia ter feito alguma coisa de forma diferente. Mas não adianta ficar preso nisso, revivendo essa questão, né? Porque, enfim, não há possibilidade de mudar. Pelo menos não hoje. Vai que daqui a uns anos, né? Os cientistas criam aí uma máquina do tempo que a gente consegue Imagina, que viajar. loucura. Mas assim, não há como voltar atrás, não há como mudar. Há como olhar para isso, entender o aprendizado que veio dessa situação e, né, não permitir vivenciar aquilo de novo, não permitir que aquilo aconteça de novo, não, enfim, trazer isso como crescimento, né, como evolução. Sim. É muito aquela coisa, né? Os pais, eles sempre dizem para os filhos, né? Ah, quando você crescer, você vai entender. E realmente, a gente só entende quando a gente cresce. Que é muito chato, porque seria muito legal se a gente conseguisse entender antes, mas a gente só entende quando a gente cresce. E talvez daqui a uns anos a gente consiga ter uma compreensão ainda diferente da que a gente tem hoje, aos 20 e poucos anos, né? Falando bem assim, aos 20 e poucos o quê? Deixa ela falar agora. Não, mas eu fiquei bem reflexiva. Eu poderia encerrar aqui, realmente, depois de tudo que a Helena falou. Como não é possível retornar e fazer diferente, mas aí como ela trouxe, aprender, ter esse aprendizado, aprender com as situações que nós passamos, para daqui para frente realmente ressignificar isso e não buscar não cometer os mesmos erros. Tem muita gente que tem essa crença no karma. Ah, isso fica voltando para a minha vida. Tá acontecendo a mesma situação novamente porque você precisa aprender alguma coisa. E aí, vocês acreditam que isso é real realmente, que essa coisa de karma existe, ou é só uma grande fanfic da nossa cabeça? Ai, amiga, em relação ao aprendizado, eu acho que sim. Vai acontecer algumas, assim, minha crença, né? Vai acontecer algumas situações que, se você vê que, tipo, tá se repetindo, é porque você ainda não aprendeu com a situação. Veja a situação, tente ser mais racional com ela e ver o que é que ela tá tentando te ensinar, sabe? Do porquê que ela tá se repetindo, tendo essa repetição sobre você. O que é que você tem que tirar dela e aprender para que ela não se repita, já que se essa repetição te faz mal, tá entendendo? Então eu vejo muito minha crença realmente em relação a essa repetição desse karma, né, que o povo coloca, é exatamente isso. Ok, se está se repetindo é porque eu tenho que aprender alguma coisa sobre essa repetição. Gostaram? Nesse sentido, tem duas formas de se viver, né? Você pode ver essa questão pelo lado realmente religioso, né? E aí, se você vai entender o significado de karma, é isso. As coisas que você planta, lá na frente você colhe. Então, você faz uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa. Você faz uma coisa ruim, você vai colher uma coisa ruim. É mais nesse sentido, né? E muitas religiões pregam isso, né? Se você é uma pessoa boa, então você vai ter uma recompensa, né? Você vai para o céu, você, sei lá, você vai ter uma recompensa, uma coisa boa. Se você é uma pessoa ruim, você vai receber uma coisa ruim. E aí também quem dita, né? O que é bom e o que é ruim. Isso. Mas enfim, do lado de crença e de religião tem esse sentido. Mas eu acho que também tem um sentido, se você for pensar que muitas vezes a gente se pega em muitas situações repetindo comportamentos. Você vê, tem pessoas, às vezes, que elas entram em relações e é sempre a mesma relação. Elas entram numa relação com uma pessoa X e acontece a mesma coisa. Aí terminou aquela relação, daqui a pouco entra numa nova relação e você vê repetindo-se o mesmo ciclo. Então, às vezes, a pessoa está em busca de alguma coisa que ela não consegue identificar o que é, e aí terapia. Ela não consegue identificar o que é e ela fica repetindo ciclos, repetindo. E estou dando um exemplo de relação, mas isso pode ser de várias coisas, de comportamentos que você tem, de questões relacionadas ao trabalho, sua vivência com as pessoas, a maneira como você se enxerga. E aí realmente é de conseguir chegar nesse autoconhecimento de entender, como Yasmin disse, né?
O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que eu me coloco nessa situação? Por que, né, eu me coloco para me sentir desse jeito? E aí, terapia. Adquirir esse autoconhecimento. Muita terapia. Muita E é terapia. doloroso, mas eficaz. O que é que você acha disso, Alane? Nessa Ela, repetição? não, é como eu joguei para vocês, porque realmente, mas eu penso dessa forma que tem um aprendizado ali realmente para você em relação a algo que se repete, né? Só que até a gente conseguir trazer essa consciência para a nossa cabeça mesmo, para nossa mente, é um processo longo e doloroso também, que muita gente, ainda eu falo até por mim, não quer se submeter. Então, assim, a gente falar, conversar, falar, pode ser algo realmente fácil, mas você vivenciar isso não é tão fácil, porque aí você vai precisar mexer em histórias, em feridas, aceitar algumas coisas. Realmente só um processo terapêutico te ajudaria demais a pessoa a conseguir se situar nessa situação, né? Nessa questão dessa repetição que acontece. Uhum. Mas não é fácil, realmente. Mas, e assim, inicialmente eu falei sobre essa coisa, né, de visualizar o presente e seguir em frente, não ficar olhando para trás. Mas há uma correção a ser feita em relação a isso, porque em vários momentos da nossa vida vai ser preciso a gente olhar para trás e olhar o que aconteceu para conseguir adquirir esse autoconhecimento, né? Você vai Sim, é precisar fazer essencial. esse processo de voltar, não no sentido de voltar e mudar alguma coisa, porque, enfim, não está tendo como, mas no sentido de olhar para trás e entender, né, voltar para uma situação, né? A gente trabalha-se isso, estamos falando sobre terapia, né? Trabalha-se isso em terapia, às vezes com o paciente, de realmente levar o paciente de volta para uma situação, mesmo que seja uma situação que foi dolorosa, um momento que foi difícil, mas que ele precise voltar para aquele lugar para conseguir compreender o que aconteceu e até, enfim, como vocês disseram, talvez fazer as pazes com esse passado, Uhum. ou no sentido de entender, eita, foi aquela coisinha ali, foi aquele momento que desencadeou várias outras coisas na minha vida. Então, às vezes, realmente é preciso voltar, mas não voltar no sentido de ficar preso naquele momento e não conseguir seguir em frente. Voltar no sentido de analisar o momento, entender o que aconteceu para conseguir adquirir o autoconhecimento e aí poder continuar seguindo a vida, né? Continuar no momento presente, sem repetir os erros ou sem fazer as coisas que te trouxeram, que te trazem sofrimento. Uhum. Muito interessante isso. E realmente, tipo, e é essencial, né? Vale Fazer esse retorno. salientar, é importante, mas como Milena trouxe, né? Ter esse cuidado de não ficar preso a esse passado. Eu ouvi esses dias da psiquiatra, doutora Ana Beatriz, falando a respeito das patologias e tudo mais, e ela falando que um grande agravante da depressão, né, que também tem sido um mal do século, é esse apego, esse excesso de passado. A pessoa não consegue retornar ao hoje. Ela fica, se prende a esse passado, então, com isso, ela não consegue se movimentar e sofre muito, né? Então, é importante a gente salientar isso, que sim, vai ser necessário, mas que também a gente tem essa consciência de que não vou me prender a isso, me prender a isso aqui. Então, é só tomar cuidado para não ficar ruminando, né, guardando e apegado a esse passado, para realmente não entrar em um quadro patológico. E às vezes isso até ajuda a trazer essa percepção, né? De que talvez você precise procurar ajuda profissional nesse sentido de estar muito preso no passado ou também estar muito preso no futuro. A gente está falando sobre o passado aqui, né? Mas se a gente vai falar de patologia, muitas vezes pessoas com ansiedade, elas ficam muito presas pensando no futuro, né? Sempre aquela expectativa daquele futuro e aquele medo do que vai acontecer que te paralisa, né? Então, é também entender que se você passa muito tempo preso no seu passado,
revivendo aquilo, querendo voltar e querendo mudar o que aconteceu, ou querendo reviver uma situação, enfim, preso numa situação que aconteceu, talvez você precise procurar ajuda para conseguir fazer as pazes com esse passado, ou conseguir entender o que aconteceu e conseguir seguir em frente, né? Sim, gente, tipo, muito interessante isso que vocês trazem, né? Porque realmente, tipo, essa questão da depressão é você estar realmente ligado muito a esse passado, ficar preso e de ansiedade, consequentemente, desse futuro, né? Que hoje tem as mídias sociais, né? Que, enfim, acabam fazendo um grande gatilho em relação a isso. Mas voltando lá atrás, eu queria perguntar a vocês, pergunta, meio que uma frase, enfim, que quando eu falei, né, tipo, em relação ao livro, também tem isso, né? Que às vezes a gente o que nós não tivemos lá atrás faz com que a gente também busque hoje, né? Às vezes você não tem aquilo lá atrás. E que hoje você pensa, e queria mudar isso, porque você ainda continua buscando isso. Aquela falta daquele aspecto é o que te faz. É o que a gente estava dizendo, né? Talvez a tua falta de leitura na infância é o que te faz hoje amar tanto ler. Talvez se os Exatamente. teus pais tivessem colocado tu para ler desde cedo, possa ser que aquilo tivesse causado alguma coisa e hoje você fosse uma pessoa com bode de leitura. Ah, não quero mais ler, não aguento mais ler, já li demais. Saco cheio Com de a- leitura. Não, com a maioria das pessoas isso não acontece, né? As pessoas amam ler desde sempre, mas vai que acontecesse. A gente não sabe. É o e se. Eu e si, exatamente. Não, e falando sobre essa questão de passado, eu acho que isso vem muito nessa mudança de ciclo na questão de idade, né? Quando você vai fazer aniversário, muitas vezes você revive e revisita algumas coisas da sua vida, né? Até porque muitas pessoas elas colocam, aos 25 anos eu quero isso, aos 30 anos eu quero ter conquistado tal coisa, aos 35 eu quero ter determinada coisa, e às vezes essas coisas por N fatores da vida não acontecem. E aí quando você chega naquele momento, você olha para trás e aí você pode ficar preso nessa situação de, ai, tá vendo, foi ali que eu errei. Ai, se eu tivesse feito diferente tal coisa, porque talvez se eu não tivesse procrastinado tanto, se isso, se aquilo. E aí pode trazer esse ciclo de ficar preso nesse passado, né? Nesse sentimento de querer mudar. Sim, a gente idealiza muito, né, quando a gente é novo. Tipo, ai, com 25 anos eu quero estar assim, com esse carro. A gente idealiza Uma coisa muito. que é bem complicada, é bem difícil. Eu vejo dentro dessa situação, porque hoje eu fiz 30 anos em dezembro, agora vou completar 31 em dezembro desse ano. E aí, essa virada de ciclo para mim, dos 29 para os 30, que eu viajei e tudo mais, foi realmente uma crise existencial. Você entra na crise realmente. Porque você planeja, coloca ali no papel, na sua cabeça, com tal idade eu quero ter isso e aquilo. Mas a vida, mais uma vez, não, ela não é linear. Então, assim, nem sempre existem vários fatores que podem acontecer e aqueles que simplesmente um falta acontecer e jogar aqueles teus planos ali para o ralo e pronto, você fica. É aí a importância de se você realmente. A falta também traz uma importância, né? Você vê a importância que ela é. Então, assim, é realmente olhar para frente e buscar esses aprendizados de tudo que Abrace ocorreu o de seu bom, de ruim, e passado. prosseguir, porque a vida ela acontece, né? Exatamente. A gente vive, é a geração fast food, realmente. É o áudio adiantado, a gente vive nessa loucura. Não tem tempo de sentir, não tem tempo de viver, vive no trabalho. Hoje mesmo no trabalho, quantas vezes eu não falei, essa hora não passa, eu quero ir embora daqui. Olha, E aí eu vim refletir em relação a gente não sente, não vive os momentos. Só que a gente fica nessa pressa de que, só quero que dê a hora logo de eu ir embora, de eu ir para minha casa. E não vive, não sabe que o que passou, que esses momentos que a gente está vivenciando não vão voltar.
né? A importância da gente saber que não vai voltar e a gente viver realmente. Hoje o dia tá atordoado aqui no trabalho, mas buscar realmente vivenciar isso, porque não vai voltar. Se você tiver de fazer alguma coisa, fazer a diferença na vida de alguém também, mesmo nesse dia conturbado, é algo que eu venho refletir na minha cabeça. Deve ser realmente também das minhas leituras diárias, mas isso é mais pra frente. Ela tá bem leitora agora, viu? Ela lê. Ela lê, deixa ela. Deixe ela que ela sabe ler. É isso, gente. Então, a gente não mudaria o nosso passado, né? Isso. Não mudaríamos. Não mudarei. A Alana está aqui balançando a cabeça do meu lado. Ela não falou, mas ela está balançando a cabeça, dizendo que ela não mudaria. E aí o que a gente faz é, primeiro, não dá para anular o que aconteceu. Não dá para simplesmente fingir que as coisas não aconteceram. Talvez a gente precise revisitar o nosso passado para conseguir cicatrizar algumas feridas, para conseguir trabalhar algumas coisas com a gente, e para conseguir evoluir e adquirir autoconhecimento. Mas não faz bem ficar preso no e se, não faz bem ficar preso numa situação. Assim como eu acho que essa questão também do você mudaria o passado, enfim, é muito, não só de fazer as pazes com ele, mas de conseguir perdoar a si mesmo, perdoar pessoas que fizeram parte da sua vida e que, enfim, né, erraram com você, te magoaram, mas que também não precisa carregar essa pessoa pro resto da vida com você, mas conseguir perdoar, conseguir entender que foi, que passou e é isso. Fique Conseguir em tirar. paz. Né? Conseguir ficar em paz. Encontrar a paz Consigo. interior. É isso, amei. Vai ter indicação desse. E aí? Tchu, tchu, tchu. Essa é a musiquinha do Pra Levar na Viagem. Tchurururururu. Acabei de Sabe que eu criar. vou deixar, né? Não! Amor, ela não vai deixar, não. Eu vou deixar. Eita. A musiquinha do Pra Levar na Viagem é o momento em que a gente indica um filme, uma série, um livro, uma receita, um Instagram, um sentimento, uma pessoa, não sei, qualquer coisa que a gente quiser indicar pra vocês, tendo a ver ou não Uma com o pessoa. episódio. Eu indico uma pessoa. Porque de indicações, você é a maioral, porque eu nunca vi, viu? Ela sempre tem algo na cartola, é igual coelho. Igual com ele. Qual coelho? Ai, meu Deus, eu não vejo Amiga, é essa o mulher. mágico que tem um coelho na cartola, não é coelho. Mas eu sou com ele. Não, o coelho que usa paletó da Alice, entendeu? Mas ele também não tem cartola, que eu saiba. Eu tô no da Alice, eu tô vivendo esse universo alternativo. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Indicação. Ai, meu Deus. Então vai, irmã Yasmin. Qual a sua indicação para levar na viagem? Depois desse breve momento de utopia. Muito bom. Ai, meu Deus, eu tô pensando em um aqui. Tá. Eu vou indicar algo bem produção brasileira, né, menina? Eita, Eita, menina, vamos lá. Sempre é bom produções brasileiras. Eu não sei se ainda tá, acredito que sim, na Netflix. Se chama Coisa Mais Linda. Gente, é maravilhoso. Eu não consigo nem, sabe, falar sobre do quanto é Ele maravilhoso. foi cancelada? Por que não teve uma nova temporada? Era pra ter uma nova temporada, né, Era dela? pra ter, porque aquela série é assim, surreal. Olha só, temos aqui. O Por que Coisa Mais audiovisual, Linda gente. foi cancelada? Coisa mais. Olha. A resposta oficial até o momento é não. A série não foi cancelada. Ô, Isso foi em mulher, 2021. foi cancelada sim, ninguém sabe mais A dela. produção da terceira temporada ainda está indefinida em 2021. Então, assim, né? Acho que foi cancelada. Foi de Americanas. Ela vai trazer, né, a história de 3 mulheres, a década passada, então, tipo, vai trazer um pouco do samba brasileiro, todo o contexto cultural e musical também, né, do Brasil. E as histórias das 3, né, como amigas. E, assim, é maravilhoso.
Eu fui bem despretensiosamente, assim, eu vou colocar aqui, mas assim, eu me apaixonei. Ela é muito gostosinha de assistir. Se você quer algo gostosinho de assistir, assista. Mas claro, vai ter sim uns dramas ali em alguns episódios. Mas assim, o audiovisual dela, tudo. É perfeito, é simplesmente perfeito. É um charme. Literalmente é um charme. Essa é a Muito indicação. boa mesmo essa série. Tem 2 temporadas, né? Tá na Netflix, sim. Uhum. E é muito boazinha de assistir. Amiga Alane, você, depois do coelho, você. A indicação de Alane vai ser Mr. M. Gostei. Eu vou estar indicando aqui uma série que eu amo da Prime Video, que se chama Modern Love. É maravilhosa. Assim, são crônicas, cada episódio é uma narrativa diferente. E assim, só veja. Que eu particularmente amo o episódio, acho que é o 3 que é com a Amy Hathaway, é maravilhoso. Mas assim, a série em si é muito boa, muito boa. São histórias assim, e sempre é aquele streaming que você assiste e termina e você fica, além do triplete na cabeça, você fica pensando, poxa, mil coisas. Mas assim, sempre tem uma novidade. O que eu acho interessante também é que não é uma continuidade, são histórias diferentes, de pessoas diferentes. É isso, pessoal. Vejam Modern Love. Para levar na viagem essa semana, eu vou indicar um filme que, de certo modo, ele tem a ver com o tema do nosso episódio. O nome do filme é Questão de Tempo. Ele é de 2013, mas eu acho que ele tá bem atual, assim. E, basicamente, o filme fala sobre um jovem ali que ele descobre que ele consegue viajar no tempo. Ele descobre que todos os homens da família dele têm esse poder de viajar no tempo. E aí ele começa a usar essas habilidades para conquistar mulheres. O jovem, o hétero jovem, ele vai usar a habilidade de viajar no tempo para quê? Mudar o mundo? Não, conquistar mulheres. Mas é um filme super interessante. Ele é um romance, mas ele também tem um ar de comédia ali. E, enfim, no final, o entendimento que ele chega no final do filme é bem interessante. Eu não vou dar esse spoiler, né? Você consegue entender, né? Se você tem esse poder de voltar no tempo, então, né, o que é que você poderia fazer diferente? O que é que você mudaria? Que momentos você revisitaria? E, sei lá, para o personagem que tem esse poder, qual é o entendimento que ele chega em um determinado momento da vida dele? Boa. Aí é isso. O filme, ele tá disponível na Prime Video e no Telecine. Então assistam aí. Questão de tempo. Tem Dark também, né, menina? Com coisa assim, bem da temática. Eita! Bem pra viajar no tempo. Dark é bem... Quem realmente quer viajar no tempo, Não, se você assiste Dark. você quer viajar dentro da sua cabeça, entendeu? Construir um triplex, um quadriplex, um prédio de 20 andares. Assiste Dark. Tá na Netflix ainda, né, amiga? Acho que é produção Netflix. Dark é produção da Netflix. E se você não conseguir entender, aí você vai assistir os vídeos da Carol Moreira, que ela vai conseguir te explicar o que você não entendeu de Dark, porque vai ter vários momentos que você não vai entender nada. Mas a Carol Moreira, ela tá lá pra te ajudar, pra segurar na sua mão. Ótimo. Chegou a parte Então dos é beijos. isso, gente. Nos sigam no Instagram e no TikTok, Transite Podcast. Deixe o seu comentário na artezinha do nosso episódio. Nós estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Então nos siga na sua plataforma favorita. Se puder dar estrela, dê estrelinha, 5, por favor. Avalie a gente. Todas as nossas indicações estão sempre na descrição do episódio. É isso. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Beijo. Até mais.